Olá, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui nesta campanha abençoada, a campanha da quebra de maldição, e essa campanha que tem trazido bênção para nossas vidas. E o título desta campanha é Nenhuma Maldição no Meu Lar. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, que diz: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje vou ficar na sua casa. Amém? Essa situação ocorreu em Jericó, com um homem chamado Zaqueu, como nós lemos aqui, e que tem tudo a ver com o tema da nossa campanha e com o que acontece na nossa casa, o que vem acontecendo na nossa casa. Nós precisamos de alegria, precisamos de paz, precisamos de comunhão, precisamos de relacionamento e precisamos de amor. Tudo isso tem que haver na nossa casa. Isso era algo que não acontecia na vida de Zaqueu. Zaqueu era um homem de família, um pai de família, mas ele tinha o seu lar, um lar devastado, um lar de problemas. E tem pessoas que relacionam dinheiro, condição financeira com felicidade. Isso, amados, não tem nada a ver. A riqueza é algo deixado por Deus na face da terra, mas que venhamos saber usar esse benefício, essa bênção para as nossas vidas. E não era o que acontecia com Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem muito rico, porém um homem sem Jesus, um homem sem felicidade, cuja sua casa não havia salvação, sua casa não havia as bênçãos de Deus. Mas nesse momento, Zaqueu ele toma uma atitude. Eu gostaria de compartilhar alguns pontos que são necessários, para que a gente possa desenvolver essa mensagem. O primeiro ponto é a necessidade. No versículo 3 diz: procurava ver quem era Jesus. Havia uma necessidade na vida de Zaqueu. Precisa haver uma necessidade na sua vida. Talvez você passe por tantas situações, tantos problemas, mas ainda não identificou a necessidade. A necessidade ela tem que estar estampada para que você tenha, então, uma atitude. Segunda situação é a atitude. No versículo 4 ele diz: então, correndo adiante, subiu num sicômoro ou numa videira, era uma árvore típica da região, e Zaqueu, ele sobe, ele tem atitude. E você vê que logo depois que essa necessidade ela é identificada e a atitude leva Zaqueu a um lugar onde ele realiza um grande encontro com Jesus. Então eu gostaria de estender um pouco mais no versículo 5 desse mesmo capítulo, que diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então, queridos, veja que coisa maravilhosa. Uma situação leva a outra. Primeiro, a necessidade. Segundo, a atitude. Agora, essas duas situações levam Zaqueu a um lugar de encontro com Jesus, a um lugar onde Jesus estava ali. Parecia assim que Jesus estava aguardando, e tudo que Zaqueu queria era ter esse encontro com Jesus. E foi isso que aconteceu, exatamente isso que aconteceu. E no final, nós vamos ver que depois de toda a trajetória, continuando, lendo esses versículos do capítulo 19 de São Lucas, você vai ver que Zaqueu tem uma conversa, ocorre uma situação entre ele e o Senhor. Primeiro, que quando ele desce, a atitude também de obediência, ele desce porque diz: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ter um encontro na tua casa com você. E quando Zaqueu ele vai para casa, com o Senhor Jesus, as pessoas murmuram, as pessoas falam mal, as pessoas criticam Jesus porque ele era um homem santo, e criticam porque estava tendo um relacionamento com o homem publicano. Bom, Zaqueu era um coletor de impostos, que era chamado de publicano, e ele era o chefe dos publicanos, ele era o chefe dos coletores de impostos. E ali os coletores de impostos, eles eram pessoas que eram
a sociedade não suportava, a sociedade tinha uma repugnância com pessoas assim, porque eles cobravam dinheiro indevido e ele era hostilizado pela sociedade. Então a vida dele, apesar do dinheiro que ele tinha, ele era uma pessoa insatisfeita, uma pessoa infeliz, a sua casa não havia salvação e outros problemas poderiam ocorrer ali naquela família. E nesse momento ele vai para casa e ele não liga para o que o povo fala. Eu quero chamar você a atenção para uma situação. Muitas vezes quando nós estamos em uma campanha, nós estamos fazendo um trabalho na igreja, né? A nossa fé está em alta, existem pessoas que tentam nos parar, circunstâncias que tentam nos parar, e a pessoa acaba dando ouvido. Isso não pode acontecer. Você pode perceber que Zaqueu não se importou com nada disso. Falaram até de Jesus, Jesus já não se importava mesmo, que ele é o exemplo de fé. Mas Zaqueu é a pessoa ali que está na situação, ele também não se importa. E ele leva adiante a sua conquista, ele leva Jesus para a sua casa. Então esse era o objetivo de Zaqueu, ele levou Jesus para a sua casa. E mais adiante também, queridos, nós vamos ver que acontece uma mudança. No versículo 8, mais embaixo dessa história, acompanhe comigo, diz assim: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Veja que legal, né? Quer dizer, é uma atitude de transformação, resultado de uma transformação que aconteceu na vida de Zaqueu. E quantas vezes precisamos ter essa atitude também? O Senhor já transformou as nossas vidas, mas precisamos mostrar que realmente somos transformados. Se Deus chamou você para representar a sua casa, não espere do seu marido, não espere da sua esposa, não espere dos seus filhos. É você que tem que estar na luta, é você que tem que estar na brecha, é você que tem que estar na batalha, sabe? E Zaqueu, ele resolve devolver aquilo que ele tomou das pessoas, aquilo que realmente não tinha mais nada a ver com ele. Então foi uma atitude difícil. Isso, queridos, é um exemplo para as nossas vidas. Nós precisamos ter atitude de mudança também, mudança radical, sabe? Porque não depende só de Deus, depende de nós também. Amém? Deus quer realizar uma transformação na tua casa. Amém? Eu não sei se eu dei o tema da mensagem, mas o tema da mensagem é minha casa, lugar de alegria. Então, esse tema aqui nós vamos finalizar, né? No versículo 9 do capítulo 19, diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Você observa que naquela casa houve salvação. Salvação significa alegria, significa paz. Então, o tema desta mensagem, minha casa, um lugar de alegria. Queridos, no lugar que existe alegria, tem que haver paz, tem que haver comunhão, tem que haver relacionamento, tem que haver o amor, que é o símbolo da perfeição. Amém? Então, naquele momento, esse conjunto desses fatores aqui, eles introduziram naquela casa. E isso vai acontecer na tua casa, a partir do momento que você colocar em prática tudo isso que aconteceu na vida de Zaqueu. Primeiro, necessidade. Segundo, atitude. Porque esses 2 itens vão levar você para um lugar de encontro, que é o encontro com Jesus. E logo depois que você encontrar com Jesus, vai acontecer as melhores coisas, coisa que nunca aconteceu antes na sua vida, isso vai acontecer. Amém? Por que nós falamos de Jesus? Porque muitas vezes o crente, a pessoa de Cristo, ele é taxado de sensacionalista. Porque ele fala coisa? Porque é a pura verdade. O homem, quando encontra com Cristo, quando entrega a sua vida a Cristo, né? Seja o pai, a mãe, seja o adolescente, né? A pessoa dessa casa, há uma transformação, e a partir do momento que há a transformação, ele abre mão de tudo aquilo que antes era a riqueza dele, entre aspas. Amém? Então agora a alegria reinando na casa de Zaqueu, assim também como essa alegria reinará na tua casa,
porque você teve necessidade, você teve atitude. Isso levou você a um encontro com Jesus e ali houve uma transformação de vida, como está vendo aí na tua casa também. Que Deus abençoe você que está me assistindo, que Deus abençoe a tua vida. Eu vou orar agora para que Deus ele supra toda e qualquer necessidade, toda e qualquer situação que você esteja atravessando nesse momento. Você que está passando por alguma dificuldade, você que está enfermo, se puder, coloca a mão no lugar da enfermidade. Se não puder, coloca a mão no coração, na cabeça, ou feche simplesmente os olhos e eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, da mesma forma, Pai, como houve a transformação na vida deste homem, na vida de Zaqueu, desse homem que a tua palavra revela como um pecador, um homem que era odiado por todos, mas o Senhor amou, o Senhor esperou essa atitude de Zaqueu para poder entrar na vida dele, e assim houve transformação, como a tua palavra diz que houve salvação naquela casa. Houve transformação, porque foi para isso que o Senhor veio. E eu ministro agora nesta casa, Senhor, a salvação. Eu ministro a esperança, a comunhão, o amor, o relacionamento. Eu ministro a paz, meu Deus. Que esta casa seja, Senhor, lugar de conquista, lugar de transformação. Que esta casa seja o santuário de Deus, seja o lugar onde, Senhor, esta família vai se reunir e ministrar e orar, Senhor, nos momentos de dificuldade. Senhor, que não haja mais o desespero, mas que haja um momento em que eles vão buscar a face de Deus, do Deus Altíssimo, aquele que pode todas as coisas. Eu peço, Senhor, agora, que se há alguém enfermo neste lugar, alguém doente, que essa enfermidade seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Doença, todo mal, eu falo contigo, eu dou uma ordem, sai desta vida em nome de Jesus. Toda discórdia, todo problema de relacionamento nesta casa, sai, bate em retirada, eu te repreendo em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, e que reine a paz, que reine o amor, que reine a fraternidade, a comunhão, a esperança, e que este lar realmente seja um lar de alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, você vai profetizar essas palavras. Diga: a minha casa é lugar de alegria. Profetiza, porque nas tuas palavras há poder, e quando você profetiza algo que vem dos céus, isso vai acontecer em nome do Senhor Jesus. A tua casa é uma casa que é lugar de alegria, uma casa abençoada em nome do Senhor Jesus. Agora sim, você vai, depois dessa mensagem agora, você vai sair, amém? Você vai andar pela sua casa e você vai profetizar nos cômodos. Se você puder orar nas pessoas, nos seus parentes, ore. Se não puder, faça essa oração em espírito, mas abençoe e tome posse da bênção na tua casa. Amém. Que Deus abençoe.